RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E hoje a gente vai falar de interiores, vai falar de arte e algumas dicas práticas também. O programa tá bem como a gente gosta, né? Eu estou aqui com meus dois convidados dessa tarde, a Niura Borges, que eu encontrei na Arte Rio, num espaço incrível. Foi a única galeria gaúcha a participar da Arte Rio como galeria, né? Não estou me equivocando. Sim. A única mamute. Foi muito bacana, a gente vai falar disso daqui a pouco. E o Luiz Humberto de Albuquerque, ele é arquiteto e hoje em dia ele é sócio da Kika Rinaldi, a milanesa Kika Rinaldi, né, Luiz Humberto? É isso. E ele trouxe dois projetos, um projeto anterior e outro projeto que já fez em parceria com a Kika, isso? Isso mesmo. Muito boa tarde a ambos. Obrigado. A Niura é dona da Galeria Mamute e tu tens formação em artes visuais, é isso, Niura? Leone, primeiro, assim, prazer estar aqui no teu programa, super bacana trazer esse tema, esse assunto, né, que a gente tanto precisa, né. Eu tenho, sim, uma formação em artes visuais, eu tenho mestrado em artes visuais, fiz aqui no Instituto de Artes da URGS, né, e me dediquei, na verdade, a um trabalho de galerista, né, desde que eu fiz o mestrado, então eu me dedico, já faz 6 anos que a galeria existe, e eu venho desenvolvendo um trabalho, assim, com duas frentes. Uma frente que é de galeria de arte, comercialmente, com vendas e representação de artistas, mas também por uma coisa da gente vir de um lugar, que esse lugar aí é muito importante, de uma formação, né, de pesquisadora. Então, eu também trago uma frente para a galeria, que é o pensar sobre o que se faz. Então, a galeria tem propostas e atividades de cursos, palestras, né, todos voltados para a área das artes visuais. Que ótimo, porque é importante também fazer o fluxo na galeria, mas também multiplicar esse conhecimento, né, para informar as pessoas. Exatamente. Eu mesmo, é um caso parecido com o design, né? A gente tem que falar disso muito, mostrar muito, para as pessoas entenderem a importância que uma obra autoral tem, né? Exato. Eu tenho também, eu acho isso muito importante, porque vem da minha formação também. Gosto muito do conhecimento, então não consigo ficar sem isso, né? Mas a galeria tem uma outra frente, que é a frente de comercial, de obras de arte, né, e de representação de artistas. Então, nós temos esse compromisso com o conhecimento e, juntamente com isso, compromisso com a representação de artistas. Claro. Em função disso, a gente também faz muitas frentes, né, de ações para que o artista, a carreira dele seja efetivada, o que a gente possa dar um aporte para a carreira. Levar para fora do estado, né? Exatamente. Luiz Humberto, é um universo diferente, né, do teu como arquiteto, mas nos teus projetos tu acaba usando a arte também, acaba, né, transitando um pouco por esse mercado. Tu costuma usar muita obra assinada nos projetos, tanto design quanto arte? A gente tenta, tenta mais do que consegue, eu acho, aqui no Rio Grande do Sul, né? Assim, eu não acredito num arquiteto que não tenha um ponto de encontro com artes plásticas. Design se fala, mas eu acho que fazer arquitetura é estar ali paralelo com o universo da arte, né? Impossível dissociar uma da outra, né? Que ótimo ouvir alguém falar assim. A gente tem aqui a presença das obras da Bianca Santini com a gente. O cenário tem que dizer que viemos, né? A gente tem design de superfície, tem obra assinada, eu tô num Ronan Sasson aqui, tem arte, tem, enfim, todos os elementos que compõem esse universo, né? Uma grande parte deles. Fundamental. Mas eu agradeço muito a vinda de vocês aqui. Obrigado. Depois do comercial, a gente vai desenvolver melhor esses assuntos. A gente vai começar conversando com a Niura Borges. Ela vai contar tudo a respeito da Arte Rio, que foi uma proposta um pouco diferente esse ano. E depois com o Luiz Humberto. A gente vai em intervalo rapidinho e volta aqui na RDC TV, aonde o Rio Grande se conecta, você já sabe, canais 24, 524 da NET e também ao vivo pelo Facebook. Até já, é só um minuto. Voltamos para falar de Arte Rio.
esse é o nosso assunto, né? Nós combinamos isso. A Niura Borges, como já falou, ela é uma galerista e já explicou a sua formação e tudo mais. A gente vai começar perguntando, Niura, situando as pessoas sobre o formato da Arte Rio esse ano, o que é a Arte Rio, para o telespectador que está nos assistindo. Encerrou recentemente o evento, né, no Rio de Janeiro. Tu podia comentar um pouquinho para a gente? Claro. Leone, a Arte Rio já está no seu 8º ano, né? Na 8ª edição. E é uma feira de arte que acontece no Rio de Janeiro e que traz galerias do país inteiro, né? E vem galerias também de fora. Então, a Arte Rio hoje é uma feira internacional de arte. E nós tivemos o prazer de sermos convidados pelo curador da Arte Rio para participar de um projeto inédito que aconteceu esse ano, que é o Brasil Contemporâneo. Então, que é um projeto, assim, eu achei muito bacana, né, essa sacada do curador, porque ele trouxe esse projeto para dar visibilidade às galerias que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Porque todos nós sabemos a dificuldade que a gente tem para colocar um artista representado no eixo, né? Enfim, no mundo globalizado, né? Mas, então, ele trouxe esse projeto e convidou a galeria, né? Foi uma honra ter participado, e um projeto que foi inédito. Então, a gente levou para esse projeto os nossos artistas representados, que é a IO, né? Então, a IO... Explica o que é a IO. A IO é uma dupla de artistas, né? Um duo formado pela Laura Catani e o Munir Klampt. A Laura está cursando doutorado em artes visuais no Instituto de Artes, e o Munir já é doutor em artes visuais. E por que IO? IO é uma lua de Júpiter. Então, eles se denominam, tomaram esse nome, né? Certo. Se titularam, e desde 2003 que eles produzem utilizando essa denominação. Grife, né? E a galeria representa, o que é bacana também, é que a galeria representa esse grupo, né? Certo. A galeria não representa um e não representa o outro, representa o grupo. O grupo. E foi interessante esse pavilhão, né? Porque era um pavilhão um pouco mais descolado, mais contemporâneo, mais experimental, né? Tinha algumas novidades, tinha até uma área de design, assim, um espaço de design que a gente mostrou rapidamente aqui. E temos falado bastante de Rio de Janeiro, porque está ocorrendo Casa Cor Rio lá, ontem a gente mostrou, né, e coincidiram os dois eventos, e a gente teve a oportunidade de visitar. E no teu caso, e no caso das galerias convidadas, foram expostos, foi exposto só um artista por galeria, né? Inclusive, havia outros daqui representados por galerias de fora. Achei muito interessante. Foi muito bacana, assim, porque tu vê como o Rio Grande do Sul é um celeiro, né, de artistas. É impressionante, assim, a qualidade da produção que a gente tem aqui. Então, claro, as galerias também de outros estados, né, buscam os artistas, né? Então foi muito bacana, assim, de ver num canto que nós estávamos, assim, estávamos artistas daqui do Sul, que cursaram o Instituto de Artes aqui, né, que fizeram mestrado aqui também, doutorado. Então foi muito bacana, assim, ficou um canto do Sul. Foi muito engraçado quando a gente se viu, assim, né? Bem vizinhos. E a Arte Rio é uma feira, né, de arte grande. Então tem um pavilhão principal com os nomes todos consagrados, de Cavalcante, Iberê Camargo, Portinari, enfim. E depois tinha uma área externa, onde havia, inclusive, a obra que ganhou o prêmio Foco Bradesco, né? A gente mostrou. E no fundo não, o segundo pavilhão, mais adiante, tinha uma área gastronômica no meio e tudo. Então, o outro pavilhão era esse pavilhão dos mais contemporâneos, descolados, experimentais. Dos artistas jovens, né? E o espaço de vocês, a gente tem imagem, a gente vai mostrar agora. Era muito interessante, porque o trabalho da IO é muito curioso, e a história de uma das obras também me impressionou muito, e tem a ver com o Munir, né? Exatamente. A gente pode mostrar a imagem do espaço lá da galeria? A gente está com a obra fechada, em close, né? Conjunção adversativa, que é um espéculo incrustado num cimento, né, num bloco de cimento.
E então eles trabalham sempre o equilíbrio entre os opostos. Então aquilo que é agressivo, né, o que possa ser sensual, né, como um espéculo ou algo, enfim. Sensual, enfim. Que possa lembrar essa repulsa até, muitas vezes, né? E um cimento que é algo estático, duro e que impede a visão, porque o espéculo é algo para se ver no interior das coisas, né? Claro. E o interior, na verdade, da onde gera a vida. Das obras é muito interessante, né? Isso que tu estás falando, né, que marca o trabalho deles, se fosse o Luiz Humberto narrando uma obra dele, seria, aí tá a dupla, né? A Laura Catani e o Munir Plant. Certo. São os artistas representados. Se fosse um arquiteto falando, seria um contraponto, né? Entre coisas diferentes, entre opostos, enfim. Mas uma quebra, exatamente, assim, né? Exatamente. Eles estão sempre buscando esse lugar ali, né, do que é a repulsa, a atração, o peso, a leveza, né, o orgânico, o artificial. Eles colocam sempre o espectador nesse local, né, e realmente a gente vive isso, né. A gente tem aí então a construção adversativa e o livro que faz parte da obra Qual é o Nome do Meu Irmão, que a gente vai mostrar daqui a pouco. A obra daí tu conta, porque a história é muito incrível. Fiquei muito impressionada, assim, e eu adoro saber a história das coisas. E essa, então, foi interessante, né? Muito bacana, eu imagino que as pessoas deviam parar bastante ali para olhar e perguntar e tudo isso. Com aí certeza. A gente está vendo uma outra Aqui a gente vê a armadilha, né, que é Demônio Pessoal 4. Também o nome das obras é muito, como é que é muito pontual, né? É muito bem escolhido e muitas vezes no nome você já tem todo o conceito presente na obra, como o Demônio Pessoal, por exemplo, né? Porque é uma armadilha essa armadilha é baseada, tem como base uma armadilha de urso, né? E ali no meio você tem um espelho. Então, quando a pessoa, né, vai olhar, na verdade, ela se vê nessa armadilha. E é interessante com esse contraponto também, uma armadilha de vidro, né? Obviamente, quando ela fecha, ela quebra toda, né? Sim. E por vezes até um visitante lá falou, por vezes seria pior ainda uma armadilha com vidro, porque o vidro ele estilhaça e acaba pegando em vários outros locais que às vezes a armadilha de aço não pegaria. Então agora, essa força, ele tem muita força, né, no objeto, muito incrível. Agora um parênteses, não sei se tu viste ontem num grande leilão internacional uma obra que foi arrematada, acho que na Sotheby's, né? Sim, na Sotheby's, E que o artista propôs uma desconstrução da obra ali ao vivo, né? Acionaram Eu acho interessante, eu acho que é uma proposta. Era esta a proposta do artista, então quem, enfim, comprou, adquiriu. Eu achei mais interessante quando ela apareceu cortada, na verdade, aqueles pedaços, assim, eu achei super genial. Fiquei imaginando, já que eu ia fazer uma grande caixa de acrílico para preservar tudo. Não sei se o artista ia gostar muito, mas enfim. Muito bem, aí está a obra que a gente se referia, que está explicada naquele livro que foi mostrado. São duas cabeças de cães raivosos, é isso? São três cabeças. Desculpa, 3 cabeças, a gente está vendo, olha, a matemática está ótima. E a gente pode deixar a imagem ali para explicar, porque a explicação é muito interessante. É muito Niura, interessante, explica pra gente. Ela tem, na verdade, foi uma informação que o Munir teve, né? A obra parte disso, tem referência nisso. Uma informação que o Munir teve quando tinha 8 anos de idade, né? Ele foi com a mãe em uma cartomante e essa cartomante disse a ele, né, que ele havia tido um irmão, né, e até então ele sabia que era filho único, né, e que esse irmão morreu porque a mãe, né, morreu no ventre ainda porque a mãe foi atacada por 3 cães Dobermans. Então, a partir daí eles construíram essa instalação, né, que contém um livro e mais os 3 cães. Então, eles buscaram, se apoiaram também na mitologia, né? Foram na mitologia de Cérbero, né? Buscar esses elementos para a construção da obra. Então, tem o cão raivoso, né? O cão latindo e o cão em alerta. E um né? rosnando, assim, rosnando, né? Rosnando, em alerta.
e o latindo. Isso. E eles parecem gárgulas, né? Já puxando para a arquitetura, né? Eu fiquei imaginando eles no topo de prédios, assim, assustando, né? Aquelas figuras nas igrejas, enfim. Eles têm um trabalho bem forte, assim, mexem com a gente, com o interior. Só que assim, esses cães estão numa guia, né? Eles não estão soltos aí, então já foi foi todo um trabalho, assim, tipo... Talvez psicologicamente tenha alguma explicação. Tipo, esses agora eu controlo, né? Eu gostaria de ter controlado aquele. Eu acho que a obra de arte ela é aberta, né? Então, quer dizer, pode viajar, a gente teve muitas leituras, né, lá. Foi fantástico, assim, as leituras. Ficava ouvindo as pessoas falando. Que a gente, e coisas curioso. que a gente nunca imaginou, né? Mas o interessante também é que essa obra, ela também faz referência a uma boiadeira. Né? Então ela resgata isso aqui do sul. Sim. Isso que é bem interessante. Isso aconteceu aonde, tu sabes? Porque isso é uma história real, né? Que aconteceu. Aconteceu. Em que cidade, tu sabes? O Munir, na verdade, ele é de Porto Alegre, né? Então a história aconteceu aqui mesmo. Aqui mesmo. Era pequeno, agora a gente está vendo a imagem geral lá do espaço. Bom, a feira, toda a feira, a galeria já participa da SP Art, que é uma feira em São Paulo, que já é a terceira vez, agora nós vamos de novo. A Arte Rio é a nossa primeira participação. Mas assim, uma participação em feira equivale a 3 anos de visitação na galeria. É impressionante, que interessante. A quantidade de gente querendo saber, conhecendo os artistas e querendo informações sobre as obras, né? Então... E é tão democrático isso, né? Porque as pessoas, até chegar a entrar numa galeria, tem toda uma barreira... um receio, um constrangimento de ter que entrar. Eu falo, gente, não precisa comprar galeria, não que as pessoas não precisem vender, mas é como um museu, tu pode chegar lá, olhar, começar a curtir aquilo, ficar pensando, talvez anos depois voltar, não sei. Mas vão perder o medo, né, de ver. De entrada gratuita. Então, eu digo assim, o público de Porto Alegre que venha conhecer nas galerias os artistas, né, que Porto Alegre tem, porque realmente o Sul é impressionante, assim, né, é muito admirado lá fora também, quando a gente vai, né, o trabalho dos artistas daqui. Mas existe sim essa cultura, né, da galeria, desse afastamento do público, né? Sim. Que é preciso aproximar. E eu acho que a gente está aqui, né, trabalhando nisso, né? Todos juntos. Para tentar trazer essa aproximação do público com a arte, fazer perder o medo, né? Sem medo da arte, né? Sem medo, exatamente. Vamos lançar o manifesto aqui. Aqui a gente tem, eu fui falar lá junto com o curador e mais 2 convidados sobre essa visibilidade, né? Uma proposta de como dar visibilidade aos artistas que são fora do eixo do Rio-São Paulo, sobre a importância disso, né? Então, falei lá nessa palestra. Aqui o público vendo, né, curioso, crianças, enfim, todas as idades possíveis. É interessante porque cada galeria tinha um trabalho com características diversas, né? Bem diversas. Então, ao lado da tua tinha pintura da Lília. Na outra tinha gravura. Outro dia a gente vai conversar com ela. Na outra tinha gravura e com um universo, uma poética diferente. Né? Aí estava centrada totalmente no objeto. No objeto. E tinha essa coisa de... Não era um objeto fácil, digamos assim. Tinha todo um approach que tu tinha que chegar perto e entender e descobrir e querer saber, né? Exatamente. Eu fiquei fascinada com aquela instalação dos eu acho que esse cães, dos motes assim, da arte contemporânea é esse, né? Que a beleza, ela não está no produto, né? Ela está no processo do artista. Isso que faz e traz essa que podemos assim analisar como uma diferença entre a arte, né, moderna, que era algo para adoração de um produto, hoje vamos dizer assim, é a adoração de um processo, se a gente pode dizer, né? Então a gente tem que entender o processo do artista, porque entendendo isso é que tu vai a obra, nossa, o objeto
ele cresce impressionante, assim, né? O processo e a própria ideia, né? Porque sim, o processo está diretamente relacionado, né? Com a ideia. Essa história dessa obra dos Três Cães, que realmente ocorreu com a mãe do artista e estimulou ele a fazer isso. Em outras criações, um artista que trabalha, por exemplo, com um modelo vivo, nem sempre vai retratar o modelo pode ser só um pretexto. Exatamente. Então, cada artista tem um processo realmente e tem uma ideia de trabalho, né, diferente, não só da obra como um todo, mas de cada trabalho, né? Exatamente, eu acho interessante quando trabalham em conjunto, né, tem alguns até coletivos. No caso da IU, são duas pessoas. No caso deles, é uma dupla, né? É uma dupla porque tem que fechar sempre qualquer trabalho, detalhe. Uma ideia única. Mesmo na Arte Rio, lá o Munir não pôde ir em função de trabalho. A Laura, qualquer mudança, milímetros assim, o Munir era consultado. Era em conjunto a decisão. E bacana. Um cuidado excepcional, assim, da Laura e do Munir com os trabalhos, assim, agora eu fazendo elogio aos artistas, mas são de fato mesmo. Os artistas todos da galeria são assim, mas tive essa experiência com a Laura lá, excepcional também, um cuidado incrível. E depois, vamos dar um spoiler aqui, depois tu vais participar de Miami, é isso? A gente vai enfim, tomando essa frente de representação, que a Porte para a Carreira. Sim. Aí nós vamos para Pinta Miami, né? Uma feira que acontece em Miami. Certo. É a nossa primeira também investida. Também estou adorando esse desbravando novos mercados, continentes. Eu adoro os desafios, assim, me estimula muito. Eu gosto muito do desafio. Que ótimo. Muito obrigada pela tua participação, por ter nos proporcionado assim, essa visão, né, da Arte Rio de dentro de uma pessoa que participou e que propiciou a ida de artistas. A gente agradece muito, esperamos conversar contigo em outras oportunidades. A gente vai agora ao intervalo comercial e a gente volta com o arquiteto Luiz Humberto de Albuquerque. Até já! Voltamos com arquitetura e design. Eis o arquiteto Luiz Humberto de Albuquerque, que vai conversar comigo agora a respeito de dois projetos de interiores, um apartamento mais descolado e um outro mais sofisticado, para a gente fazer, como diria a Niura, né, como nós dissemos agora, o contraponto, né? A exemplo da arte, a arquitetura transita pelos opostos também, né, Luiz Humberto? Eu acho que a graça de poder trabalhar com isso é poder experimentar o que cada cliente vai te trazer, né? Como uma encomenda e o que aquilo ali serve para te poder, a partir do que tu conhece, da tua vivência, do teu background, desenvolver para aquele cliente, né? Sim, cada um tem um repertório, né, que pode oferecer para o cliente de acordo com a sua necessidade funcional também, né? Porque o teu trabalho tem um viés funcional, mas tem um viés estético também, diferentemente da arte, né? Tu tem que cumprir a função, né? Eu acho que essa é a questão onde, por exemplo, a arquitetura, eu tenho plena convicção que influencia e é influenciada pelo universo da arte. Por outro lado, a arquitetura tem que funcionar. Né? Todo dia ela tem que funcionar. Eu gosto de pensar que o que a gente faz, o nosso trabalho, é contar a história da vida da pessoa no lugar que ela mora. Eu não consigo imaginar um lugar mais importante que o lugar que a pessoa mora, né? Você trabalha, enfim, também. Sim. Mas se houver alguma coisa mais importante do que a sua casa, ali tá tudo. Tá a tua história, a tua família, as coisas que tu guarda, o filme que tu viu, os livros que tu leu. É impossível não pensar, ao fazer o trabalho, de que isso vai te guiar, né? Eu acho que um profissional que pensa o trabalho como simplesmente a colagem de elementos de decoração, ok, mas é um trabalho insípido, né? Não tem graça. Né? Mas a gente tem trabalho para mostrar do Luiz Humberto e aí a gente vai poder saber os porquês, né, das escolhas. Eu gosto de saber
disso. A gente começou agora com essa imagem, tu já pode me dizer qual dos 2 apartamentos a gente está vendo? Esse é um apartamento que eu fiz ainda no tempo que eu tinha escritório, sozinho, antes de ser sócio da Kika, de um casal que tem uma vida muito dinâmica, eles fazem montanhismo, surfam, e eles queriam um apartamento muito diferente do que era, uma coisa muito mais personalizada com uma forma deles viverem, assim, os espaços pudessem se abrir. Então, por exemplo, isso é uma integração que todo o apartamento está visto aí, a cozinha, a sala. Essa mesa, por exemplo, é uma grande bancada de 5 metros. Ah, que maravilha! Que vai de ponta a ponta da sala. De um lado está o sofá, do outro lado está a cozinha. Aqui é a mesa onde os convidados podem sentar. Eu acho que isso é um pouco do que a gente estava falando. Você pegar aquilo que o teu cliente traz, devolver com a capacidade de botar isso de pé, com as coisas que eu acredito no universo que eu trabalho, e ir trocando com eles, né? Esse foi um trabalho muito, muito bacana, muito rico. E a gente está vendo um piso, espinha de peixe, a colocação. Madeira. Isso é taco? É taco, madeira mesmo. Que lindo o piso. Né? E aí a gente, por exemplo, toda essa produção eram gravuras, desenhos, coisas que eles tinham, que a gente fez essa montagem, principalmente eles tinham soltos, a gente fez exatamente para ter essa composição, né? Tu tem que fazer um inventário, né, das coisas que as pessoas têm antes de começar um projeto, né? Isso, a gente esbarra às vezes numa situação que as pessoas elas não sabem o que tem. Né? Ou acham que não tem nada de interessante. E desvalorizam, às vezes, o que tem. As pessoas, às vezes, têm muito medo em dizer, eu tenho tal coisa, mas isso era do tempo da minha avó e eu não sei se pode. Tudo pode. Tua casa tudo pode. Eu acho que é uma questão... né, os livros, então, isso que eu estava dizendo, é uma sala toda integrada, não há barreiras, né? Isso... Sim. Tem... Sofá branco é tão bonito, né? Maravilhoso, né? O ambiente, assim, todo o trabalho foi com essa paleta, assim, trabalhar as cores dos materiais naturais e o branco, né? Então, os objetos, isso é muito interessante. Porque a parede é branca, o teto é branco, o sofá é branco, a mesa é branca. E é muito interessante que as pessoas perguntam assim, mas um ambiente todo branco, ele não tem cor, pelo contrário, né? Ele é o fundo para todas as cores que a gente Pois e vamos falar então para o telespectador. No ambiente com tudo branco, tudo aparece, né? Tudo aparece. Se tu tiveres a coisa meio bagunçada, fica muito evidente, né? Eu acho que tem 2 coisas interessantes quando se trabalha com branco. Você pode fazer um ambiente absurdamente conceitual, dele ser realmente todo branco, né? Como já foi experimentado no momento da arquitetura, ou você permite esse uso de cores que vão criando essa riqueza e que o branco funciona apenas como fundo, né? Sim. Isso é que é legal. Sim, para valorizar as coisas. E deixar as coisas acontecerem, né? Isso. A gente deve ter mais imagens que a gente pode mostrar. Esse tapete, ele é um tapete único, né? Ele é um tapete, esse tapete oriental. Sim. Era marroquino esse tapete, na realidade. Foi um encaixe. O trabalho todo teve essa característica. Ele só entrava quando aquilo dava certo para eles, né? Então, esse tapete, por exemplo, deve ter sido a 10ª tentativa. Até que eles disseram, não, isso aqui encaixou, fechou com o que a gente acredita. E aí foi. E aquela poltrona lá, meio caramelo, assim, ela é nova? Não, ela era uma poltrona que a gente tinha, houve uma reforma e era importante, o morador ele queria ter um ambiente dele para poder ler, né? E aí foi pensada essa questão do couro. Vamos voltar na foto anterior da poltrona, por favor, que a gente está comentando a respeito dela. Isso, obrigada. E aí, então, o couro foi escolhido, tem uma luz, um ponto de luz, uma luminária vertical. Bem junto, para ele poder ter o ambiente, assim, ele poder sentar, ler. Eles vivem muito o apartamento, embora estejam sempre viajando. Isso foi interessante, inclusive. Quando o apartamento ficou pronto dessa reforma, ela começou a cozinhar, eles começaram a ficar mais em casa. Esse Olha, que bacana. É um feedback muito bacana, né? Sim. Começaram a se achar, né, dentro do seu espaço. A casa, ela tem isso, você coloca coisas do que você quer naquele momento e quando isso dá certo, volta, né? Sim. Volta como... A gente pode agora mudar para a imagem posterior, que acho que era a cozinha. Isso.
A cozinha, a cozinha também, né, acompanha o movimento, o alinhamento da mesa, tudo, né? E até essa questão dos materiais, por exemplo, né? Isso a gente botou um tampo de mármore, porque essa cozinha está dentro da sala. Então isso foi uma ideia de dizer, olha, a cozinha é um espaço nobre dentro de todo esse conjunto, né? Certo. Talvez não haja material mais, né? Tanto que a gente nem recomenda, por questões práticas, que se use mármore em cozinha. Mas também aí vem a pergunta, por que não? Por que não, né? Bom, mas enfim, é uma questão de porosidade do material? É um material poroso, ele é do calor, da gordura, calor. todo. Ele tem ele reage tem muito. certos cuidados, exatamente. Então, certo. E agora a gente está vendo uma coleção, é uma biblioteca? Os livros deles, né, que eles queriam de alguma forma que aparecesse bem. É o que eu digo. A vida deles, a vida da gente é contada através dos livros que a gente lê, né? Também, então, verdade. E me conta, essa questão do branco total, assim, foi uma proposta tua, surgiu como? Quando a gente começou a desenvolver o que seria a premissa do projeto, de cara apareceu a ideia de que seria um trabalho simples na questão das linhas, das formas, para que as coisas que entrassem tivessem importância. Então, assim, como a gente logo partiu para o piso de madeira, a cor meio que também veio junto, né? Então, e aí aconteceu uma coisa que foi interessante. A gente tirou todo o forro, inclusive numa foto anterior aparecia o forro onde está aparecendo a tubulação de água do apartamento superior. Para isso não ficar assim, fazendo um contraste, a gente pintou tudo branco. Certo. Então, como poderia ser tudo preto também, como né? Poderia ser tudo preto, única, poderia ser assim, tudo cinza, exatamente, a gente unificaria. Esse trabalho, ele vai, assim, numa pegada mais agressiva nisso que hoje a gente chama industrial, né? Realmente, a tubulação, a caixa de gordura do apartamento de cima está aparecendo. Eu disse para eles, olha, essa é uma brincadeira, topamos, ok. E com isso tu conseguiste fazer com que o pé direito aumentasse, claro, ficou mais ampla a sensação, né? O branco, mais o pé direito mais elevado, mais ambientes integrados. Havia alguma parede que tu derrubaste? Sim, essa ali, parede, uma ou mais? Essa sala, a cozinha estava toda separada dos ambientes. Tinha uma grande parede, que a gente, inclusive, deu sorte de não ter nenhuma estrutura, nenhum pilar. Que pôde retirar, né? E mesmo que tivesse, iria se tirar a parede, né? Ia deixar o pilar. Então, o apartamento aumentou, né? Eram 3 ambientes que ficaram só. Ah, certo. Muito bacana. E aí é um lavabo? É um dos banheiros, cada um tem o seu banheiro. São banheiros pequenos, então a gente tentou trabalhar com a proporção, pouca informação de material, não exagerar. Você vê que é possível ver que não tem revestimento na parede, é só pintura, tem só o espelho, é o mais, digamos assim, sutil possível essa questão da intervenção da arquitetura, né? Tá, e me conta, na questão da área molhada, por exemplo, tu usaste aí revestimento só na área molhada e no restante não? Tem o box, tem um revestimento, tem uma pastilha e o resto não, é tudo pintura. Sim, ali a gente está vendo uma área... Esse é o banheiro dele, que aí a gente fez uma escolha, eles queriam um tipo de desenho dos banheiros nova-iorquinos, né? Então a gente usou aquela pastilhinha no piso, que é uma pastilhinha sextavada, lembrando os banheiros antigos americanos. Ah, que lindo. E essa plaqueta nas paredes. Que depois ela veio, ao mesmo tempo, remetendo a metrô de Londrina. Exatamente. E tudo isso, né? E os dois com a mesma característica, o mesmo espelho, embutido na parede, o mesmo balcão, então assim, há uma... Só que o dele tem o tampo preto, dela branca. Eu espero que essas inspirações venham alguma coisa daqui. Sempre assim, é de Londres, é dos Estados Unidos. A gente também tem algumas referências que poderiam ser utilizadas pela indústria, né? Porque o arquiteto compra o produto industrial, né, que o mercado oferece. Tu faz uma escolha, né, no que tu tens à mão, assim. Exatamente. Né? Mas eu acho que o design brasileiro, e principalmente a partir do início dos anos 2000, houve uma grande retomada da ideia de da qualidade do design brasileiro, da arquitetura brasileira. É verdade. Isso é hoje muito forte, né? É verdade. E agora a gente está vendo o dormitório. Também a mesma... Uma cortina bem fluida. Muito, tem uma sarja leve, as cores brancas, aquele móvel era deles, essa cômoda, então é ela que brilha no quarto, nela que... Certo. É uma visão já do ambiente de TV e depois do ambiente, digamos, para receber. Sim, a gente voltou para a área sala. social. Interessante.
Agora, um outro trabalho. Estamos em outro endereço. Isso. Também em Porto Alegre. Em Porto Alegre, é um casal com dois filhos adolescentes. Esse é assinado junto com a Maria Cristina Rinaldi. Isso, esse já foi um trabalho que nós fizemos lá no escritório. Certo. É um apartamento já com outro porte, uma sala com uma boa área, né, permitindo o uso do espaço. E era muito diferente, a gente fez toda uma integração dos materiais, usando a madeira, luz. E eu acho que aqui tem uma característica interessante na coisa de tentar fazer o mais urbano e sofisticado possível, mas sempre mantendo essa coisa táctil, agradável, do toque, da coisa humana, da escala. Não há uma pretensão, não há uma coisa agressiva, né? Sempre tentando fazer com que a pessoa aí dentro se sinta bem, né? Sim, seja o protagonista, exatamente, né? E o jeito de usar a obra de arte também, tu fizeste alguma coisa diferente? Claro, a gente fez toda uma intervenção nas obras em relação nas gravuras com paspatu e moldura, para que elas se valorizassem, pudessem conversar e já, desde o início do briefing, uma ideia de onde elas iriam estar. Então, como que se organizaram já estava desde o início, assim, né? Certo. Isso é super legal, assim, quando você consegue pensar o trabalho sem que as coisas aconteçam de repente, né? Sim. Você tem uma ideia de projeto. Improviso, né? Isso. Tudo foi projetado. Tudo foi projetado. Porque quando a gente vê o projeto, fala de um projeto de arquitetura, de interiores, a gente imagina grandes decisões, e há grandes decisões, né? Como a questão estrutural e tudo isso, mas vocês vão até o detalhe do paspatu da obra de arte. Né? Eu gosto de dizer que a gente diz isso para o cliente, ele pode não fazer uso desse trabalho, mas a nossa coisa é botar o quadro na parede, né? Chegar lá e, olha, é aqui que vai ficar, né? Do início ao fim. Certo. Mas a gente vai mostrar do início ao fim esse projeto, só vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta para continuar conversando com o Luiz Humberto de Albuquerque. Tá muito boa essa conversa. Legal. Até já. Voltamos para mostrar o segundo projeto do Luiz Humberto de Albuquerque, um projeto mais sofisticado, bacana, que ele fez junto com a Kika Rinaldi. Nós já estávamos comentando a respeito do respeito que eles têm, o cuidado, com o detalhe, inclusive o paspatu da obra de arte ao formatar um projeto de interiores. Quando a gente vê tudo aquilo pronto, eu sempre digo, parece que as coisas nasceram ali quando são bem colocadas. Mas tudo tem um planejamento, né, Luiz Humberto? Eu lembro que ainda no tempo da faculdade eu li o Caminhos da Arquitetura, do João Batista Villanova Artigas, né? E ele dizia que a palavra desenho, a etimologia da palavra desenho é intenção, desígnio, né? Ah, que interessante. E isso meio que define o que a gente faz. Você tem a intenção de que a arquitetura que não existe seja algo, ou a que já existe se transforme em algo. Então, quando, por exemplo, tu fala nessa ideia de que aquela obra, nós vamos usar uma moldura, um paspatu, é uma intenção de que aquilo funcione no conjunto. Né? Sim. E a gente pode continuar vendo, então, imagens do apartamento para a gente ter bem claro esse tipo de cuidado que vocês têm com o detalhamento de tudo, né? Da parede, do piso, do teto, mobiliário, acessórios, design. Há muitas obras de design assinadas nesse projeto, Luiz Humberto? Tem alguns objetos, inclusive, de design, de um designer aqui do Sul, do Francisco Pinto, o revisteiro. Maravilhoso. Tem objetos que não são assinados, mas de design que a gente conseguiu encontrar aqui em Porto Alegre. Tudo foi do mercado daqui. O que é muito bacana, porque a gente consegue... É bacana, né? Um tempo atrás, eu lembro que os arquitetos falavam, trouxe um container, não sei de onde. Hoje em dia não se ouve mais isso. Não só pela questão da moeda, mas sempre porque tem acesso a obras relevantes, a trabalhos bacanas, né? Eu acho que houve uma aproximação dos mercados. As pessoas também começaram a viajar mais, né? E se dar conta do que gostariam de ter. E aí as lojas, o universo daquilo que é ofertado começou também a corresponder, né? Vem melhorando. Enfim. O mercado cresceu muito aqui, isso é muito bom. É preciso
acho que atender a várias demandas, né? Não seguir só uma tendência, estar atento ao que acontece, a trazer um design, um mobiliário que possa ser também atemporal. Acho que você tem que ter o consumo rápido, um fast fashion, vamos dizer assim, na decoração, é possível. Fast decor. Mas a casa eu acho legal quando, por exemplo, tu consegue mostrar para o cliente, compra essa peça, ela tem um valor, talvez ela fique pro teu neto, né? É o que eu digo aqui, eu tenho repetido diariamente isso, tanto a respeito do design como da arte. A gente está vendo agora um espaço que eu gostaria que tu explicasse para a gente. O que a gente tentou fazer, já havia esse ambiente que se vê à direita, que é o da churrasqueira, mas eles eram espaços dentro dessa sala todo desconectado. Então a gente trabalhou esse revestimento, esse grande revestimento com lâmina de madeira natural, desde a parte da churrasqueira até o outro lado da sala. Integraram o espaço pelo teto. Exatamente, pelas paredes, pelo forro, pela iluminação. Ou integraram, né? Então, assim, esse revestimento da madeira, ele abraça todo o conjunto dos ambientes. Sim, a parede e o teto, eu me referia. E a iluminação é muito interessante, né? Tu fizeste uma sanca. Isso. A gente tentou fazer uma iluminação que aparecesse, tem apenas 2 grandes trilhos no conjunto todo. E é muito discreto. Exatamente. É uma iluminação que a luz aparece, os objetos não. Não há muitas luminárias decorativas. Não, né? A gente tenta pontuar de forma muito controlada. Diferentemente de como era antigamente, né? Exatamente. Os imóveis vinham com um ponto de luz no meio da sala ou em cima da mesa e boa noite. Isso, era aquilo, exatamente. Né? Agora, a brincadeira com a iluminação é infinita, especialmente depois do advento do LED, né? Ele permitiu, inclusive, a miniaturização dos elementos. Hoje você consegue trabalhar com luminárias minúsculas, são, assim, realmente pontos de luz. A gente usava essa expressão, mas hoje, realmente, você pode ter um ponto de luz. Realmente, né? E é muito interessante, inclusive, o uso que vocês estão fazendo de objetos não convencionais, tipo, a gente mostrou aqui no programa rodapés, com iluminação, formando um desenho no teto, uma coisa maluca. Isso o LED trouxe, né? Ainda isso é do vento do LED, né? Com certeza. Que impulsionou todo o mercado. Aí a gente está vendo pelo outro lado, né? Isso, a gente criou aquela grande bancada, um buffet, vamos dizer assim, esse aparador. De apoio, né? De apoio. E como a sala permitia, foi uma coisa bacana, e é sempre uma coisa que a gente tenta, assim, as linhas se alongarem, né? Sim. Ter a liberdade para que os objetos não fiquem truncados. Então, é uma bancada de quase 4 metros. Isso, quando você consegue fazer isso, o ambiente cresce. Sim, parece que é uma orquídea igual a minha lá. Exatamente. Muito bem, olha só. E o que a gente poderia falar além do Francisco Pinto, que tu lembre, que a gente esteja vendo agora? Por exemplo, tem algumas coisas, uns objetos que vieram de Santa Catarina, eu não sei o nome do designer, mas é uma loja que a cliente encontrou em Santa Catarina e foi muito legal essa sacada de encontrar uma linha de mobiliário que não tinha aqui. Essas banquetas, as cadeiras da cabeceira eram delas e a gente conseguiu reformar, incorporou, trocou tecido. A gente sempre tenta tomar esse cuidado, né? Sim. Então tem Soriano na parede, certo. Enfim. E ali um fundo escuro, né? Esse conjunto, esse volume da churrasqueira, ele era todo de madeira, uma madeira muito rústica. A gente manteve ele e nós pintamos com esse efeito que a gente chama ebanizado. Se você chega perto, você continua vendo a madeira, mas ele está todo preto. Então isso foi importante para não competir com essa lâmina de madeira que a gente colocou depois. Certo. Porque a gente queria que o ambiente ficasse mais sofisticado, não fosse rústico, né? Sim, porque houve uma época que o diferente nos ambientes de interiores era madeira de demolição, eram os elementos rústicos. Isso foi muito forte num período, muito forte aqui no sul. E hoje em dia se incorpora esses elementos de uma maneira diferente. A gente usou esse granito, que é um granito lixado, né? Ele não tem brilho, então isso também tira um pouco essa cara, vamos dizer assim, essa cara de cozinha de dentro de um ambiente que é para ser sofisticado. É um material barato, mas ao mesmo tempo ele permite esse uso num ambiente mais elegante, né? A aparência dele fica bacana, né? Não precisa necessariamente, nem todas as escolhas precisam ser as mais caras, né? Não, pelo contrário, aquele sofá que a gente está vendo na imagem era um sofá que ela tinha, totalmente diferente, e a gente fez uma reforma.
Olha só. Esse sofá não deve ter... a gente não gastou entre a reforma e tecido R$2.000. E hoje, se você olhar, parece guardando a proporção, mas parece um sofá italiano. É verdade. E qual é o revestimento dele? Ele é uma lã fria. Uma lã fria. Os tecidos também são uma loucura, né? Isso é Propiciam muito bacana. Muitas brincadeiras. Então, por exemplo, aqui que era um ambiente mais para receber, esse sofá que eu estava falando, uma lã fria. Direita tem uma partezinha dele. O sofá da família para sentar e ver TV é um veludo absurdamente agradável ao toque. O outro sofá que também... Como é aquele sofá? É um cinza escuro, um rato, né? Interessante. E aí a gente fez o vivo preto para criar um componente. Eu adoro vivos, ficam tão bonitos, né? Muito maravilhoso, né? E aí esse... sim, tá do outro lado. Esse conjunto. E as poltronas são bastante largas, né? Largas, era exatamente para evitar a ideia de repetir um sofá, mas a gente colocou poltronas em que uma pessoa ficasse, quem sabe até numa janta, uma recepção, sentassem 2 pessoas juntas, né? Sim. Mas sem a necessidade de repetir outro sofá. Porque senão a sala viraria só sofás, né? Sim. E tu colocaste puffs, banquetas, alguma coisa, para o caso da pessoa querer? Muito. A gente os pés, usa esses elementos que a gente chama os elementos satélite, né? Sim. Junto da mesa de centro. O que tu acha que é mais coringa, assim? São os puffs mesmo? Ou as mesinhas, acessórios? Eu acho que em ambientes com grandes, de porte, você precisa ter de forma acessível para as pessoas. Então, essas mesas, que hoje são mesas pequenas, de diâmetro pequeno, que possam ser movimentadas com muita facilidade, pode ir de um lado ao outro sem nenhuma dificuldade, é muito bacana, é um recurso muito legal. E quando o ambiente é grande, tu pode colocar tudo à mão ali, né? Exatamente. À disposição, não precisa, enfim, deixar se você está convidando alguém. Recolhido. Exatamente. E até um ambiente grande, às vezes, ambiente grande é mais fácil e tudo, mas aí tem também a questão do uso. Se tu vai, as próprias poltronas, aquela dupla ali que substitui um sofá, né? A pessoa vai numa festa, como tu te referiste, vai beber alguma coisa, ela quer soltar um copo, pegar alguma coisa. Entre elas tem uma mesa e tem um banco, né? Esse banco faz, às vezes, também de uma mesinha que pode passar para o outro lado, ou ainda pode ser, a pessoa pode tirar dali e sentar do lado, né? Sim, exatamente. Os dois podem usar também a mesma, né? A gente está vendo lá na parede, aquele elemento todo vazado, escuro, é uma... Oi? Ali, o que está na parede? Lá no fundo. Lá no fundo é churrasqueira, né? Não. Aqui na frente dessa parede seria o Francisco Pinto? Isso, é um revisteiro. Francisco desenhado Pinto. pelo Francisco. Certo. Que a gente comprou também numa loja em Porto Alegre. Essa peça é muito interessante, né? Porque ela não ocupa muito lugar, né? Os livros, nesse caso, eles não têm problema de espaço, mas se colocaste livros à mão, no meio do living, assim, se de repente até a visita quiser dar uma olhada em alguma coisa, não precisa necessariamente os livros de arte estarem em cima da mesa, eles podem estar num revisteiro, assim. É uma proposta diferente, não é? A cliente, ela comenta que ela gosta de comprar muito, ela tem uma loja, ela trabalha com moda e ela compra muita revista. E ela tinha uma questão que ela queria estar sempre renovando essa coleção. Eu disse, não, eu acho que não tem solução melhor do que um revisteiro. Vai lá, tira, bota, né? Claro. Então, e perto do caminho para a área íntima. Então, ela vai e coloca ali a revista, antes de sair ela pega. Eu acho que tem essa questão de que a pessoa precisa encontrar na sua casa uma forma de responder também essas questões. Né? Sim, porque, obviamente, ao fazer o projeto, tem que saber como é que as pessoas vão usar o espaço, né? Exatamente. Essa história do revisteiro eu acho fantástica, porque representa bem isso, né? Aquele elemento vertical ali foi incrível. Senão a pessoa colocaria, sei lá, embaixo da mesa de centro da sala. Isso. Aí fica difícil de pegar, né? Fica com um ar meio desarrumado. Mas eu acho que essas o design coisas soluciona muitas questões, né? Muitas. E as conversas que são super importantes no início de um trabalho com o cliente, né? Essas horas que podem parecer que tá se perdendo tempo, mas não, quanto mais você conversa, mais tu vai pescando, né? O que é aquilo lá, o que faz falta na vida da pessoa, o que está sobrando. Sei. E eu achei interessante esses dois projetos, Luiz Humberto, porque havia
uma necessidade de aproveitamento de espaço, né? De solucionar toda a vida das pessoas naquele... Não sei quantos metros quadrados tinha aquele primeiro... Aquela sala toda, ela ficou com 60 metros quadrados. 60 metros quadrados de área social. Isso. Mas já ficou enorme, né? Mas se tivesse também que resolver, né? Derrubar paredes e tal. Isso. E esse outro já era enorme, né? Essa é uma sala de 100 metros quadrados. Pois é. Então, veja só o que um arquiteto é capaz de fazer em espaços grandes ou nem tanto. A gente agradece muitíssimo a tua aula aqui de arquitetura de interiores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Esperamos conversar mais vezes aqui. A gente vai agora se despedir, porque por hoje ficamos aqui com Arquitetura e Design. E agora vocês vão ficar com o Le Folk TV, com a Vera e o Diego, os queridos. A gente volta amanhã. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.